Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes, vou trazendo para vocês mais um conceito, né, de moda. E hoje a gente vai falar sobre esse desfile da Dolce & Gabbana, né? Esse desfile que aconteceu, Taormina 2026, foi um desfile incrível, tá? Foi um desfile com conceitos artísticos fenomenais, enfim. Mas o que eu quero adentrar nesse conceito, né, de Taormina, de Dolce & Gabbana, é a questão da arte, né? E a questão também da classe social envolvida, né? Gente, eu gosto muito de falar na arte, né? E entrar nesses conceitos artísticos, porque querendo ou não, quando a gente olha, pra gente entender moda, a gente sempre tem que olhar pro exterior. Eu acho engraçado isso, a gente sempre tem que olhar pro exterior para entender moda, enfim, né? E entender os aspectos políticos que tem em volta da moda, né? Tanto aspectos políticos também quanto aspectos artísticos, tá? Eu acho fundamental a gente entender esse conceito. E eu tenho que trazer sempre, eu sempre falo, né, que a moda do exterior ela é muito, mil vezes melhor que a moda do Brasil, porque o Brasil tem esse filtro horroroso, né? Eu tenho que sempre dizer que esse filtro que o Brasil tem, né, de deixar a moda classuda uma coisa bem assim, horrível, né? A gente olha para as roupas do Brasil, a gente vê como se fossem roupas de vitrines, né? Roupas, enfim, passadas a ferro, não tem conceito artístico, não tem aprofundamento, são roupas horrorosas, tá? Isso tem que ser sempre deixado bem claro para vocês, né? Porque querendo ou não, tá longe de ser como os desfiles da Dolce & Gabbana, porque quando a gente fala de arte e moda, obviamente que a arte tá ligada a dinheiro, tá? Isso é uma coisa que tem que deixar claro para vocês. A arte, óbvio, moda tá ligada a dinheiro, óbvio que tá. Mas o que acontece? Muitas pessoas acham, né, que moda, quando a gente fala sobre moda, né, a gente tá ligado somente a conceitos a pessoas de pele clara, né? O Brasil tem essa coisa, tá? O Brasil tem essa coisa de trazer, enfim, esse negócio todo de achar que moda tá uma coisa plástica, uma coisa de vitrine, e fica essa coisa seca, tá? O filtro do Brasil, graças a Deus a gente tem Rio Fashion Week e a gente tem São Paulo Fashion Week, né? Para trazer esse filtro, né? Para trazer essa separação. O que acontece? A moda do exterior é horrível, tá? A moda do exterior não, a moda do Brasil é horrível e a moda do exterior, enfim, traz esse conceito todo que a gente tá querendo. Enfim, então vamos lá, vamos falar sobre moda, né? Então quando a gente traz o Dolce & Gabbana, né, a gente tem o Taormina, né? Taormina é um conceito bom, né? Um conceito maravilhoso. Vem falando sobre mulheres, gente, os colares sempre enaltecendo Madonna. Eu acho fenomenal que a cultura do exterior, a moda do exterior sempre traz, principalmente Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana adora enaltecer Madonna, né? Mas o que acontece, né? É um enriquecimento, né? O exterior tem milênios, né? Eu gosto de falar que o exterior tem essa coisa milenar, né? De, enfim, quando a gente fala de moda, a gente fala de cultura e a gente fala de evolução também, né? E sempre tá no exterior. O exterior traz essa coisa milenar, enfim. E aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil a gente tem classe social, a gente, como eu falei no início do vídeo, essa coisa bem vitrine, né? Eu vou caçar ver essas coisas, né? Eu procuro. É horrível, tá? São, enfim, não tem embasamento, tá? São coisas, enfim, não tem nem como falar, tá? Porque querendo ou não, quando você entra pro Brasil, óbvio, o Brasil sempre faz isso, tá? Sempre traz esse filtro social. Eu acho incrível colocar isso também quando se trata em quesito artístico. Por isso que tá essa bosta, tá? Porque ele traz esse conceito artístico, enfim. E fica essa merda toda, tá? Que a gente, enfim, tem que consumir, né? Algumas pessoas consomem, tá? E eu trouxe também um outro desfile, falando também, vou falar o outro desfile da Louis Vuitton, pra gente entender esse conceito, né? Porque querendo ou não, quando a gente vê a paleta do desfile da Louis Vuitton, a maioria são negros, tá? Enfim, e eu gosto muito disso, tá? Dessa mistura de negro. Gente, quando a gente vê o desfile da Louis Vuitton, vou fazer no próximo vídeo, a gente vai entender a mistura da Louis Vuitton, né? O desfile em si, né? Que teve uma mistura de paletas, tanto na Louis Vuitton, mas uma cor não, né? Uma orquestra, né? E uma coisa bem puxada pro hip hop. Então a gente entendeu aquela coisa, né? Aquela balançada foi incrível. Enfim, eu vou fechar aqui, né? Trazendo o desfile da Dolce & Gabbana, Taormina, né? Trazendo esse enriquecimento que o exterior sempre tem, tá? Enfim, pra gente entender como é que, enfim, funciona a moda, tá? Eu acho que o Taormina, obviamente, como eu disse no início do vídeo, né? Foi deslumbrante, tá? Eles utilizaram de flores, né? Os vestidos, as flores foram deslumbrantes, tá? Foi fenomenal. Enfim, enfim, muito conteúdo, tá? Que deu assim pra gente entender como é que funciona. Gente, seleção tá a ver com dinheiro, tá? Quando a gente fala de seleção, né? A gente sempre vai entender dinheiro, tá? Vocês esquecem essa coisa de cor.
tá bom? Porque querendo ou não, a gente vai dizer até que Zendaya, enfim, não faz parte de um processo seletivo, não tem essa, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque querendo ou não, traz essa questão evolutiva. Enfim, se inscrevam no canal, fiquem atentas para mais conteúdos e tchau!